Olá, professores e professoras de matemática da terceira série do ensino médio. Bem-vindo a mais uma formação para professores do projeto Recuperação e Aprofundamento. Eu sou a professora Sirlene, sou PCNP, estou como PCNP da diretoria Sul 3, sou professora da rede há algum tempo e vou fazer agora a minha autodescrição. Eu sou morena, tenho os olhos claros, o cabelo na altura dos ombros, eu uso óculos e estou com uma roupa verde escura. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar da sequência de atividades 4 do material Aprender Sempre, volume 1 de 2022. Se você tem ele impresso, é esse daqui, ó, tá bom? Caderno do professor. Aí, você vai lá na página 185, tá de cabeça para baixo? Não, não tá. A página 185, que é a nossa sequência de atividades, que hoje nós vamos falar de distância e ponto médio do segmento de reta no plano cartesiano. Nós vamos também falar de aprendizagem baseada em projeto e vamos falar também de sala de aula invertida. Então, tem bastante coisa para a gente conversar hoje, hein, gente? Vamos lá? Vamos embarcar nessa? Eu vou colocar aqui a apresentação, vocês aguardem só um minutinho. Estou colocando aqui a apresentação. Eu acho que agora vocês estão vendo a apresentação, vocês não estão me vendo mais, porque eu acho que fica até mais confortável, professor, que você que está aí no celular, eu acho que fica mais confortável para vocês verem a nossa apresentação na tela inteira. Então, primeiro, já que eu mostrei o caderno, o físico, a gente vai ver como a gente acha esse caderno em PDF. Então, vamos lá, professor. Se você baixou o PDF dessa apresentação, dessa pauta, desses PPTs, é só clicar aí no hiperlink onde está escrito ensino médio, tá? Se você não fez isso, você pode ir lá na página do Currículo Paulista, no site, colocar lá materiais de apoio, caderno Aprender Sempre, matemática, terceira série do ensino médio, que você vai achar, tá? Mas é bom que você tenha agora aí para a gente ir junto, vocês vão olhando a atividade junto, vai ser muito bacana se a gente puder fazer isso, porque a gente já vai bolando o nosso plano, pensando nas estratégias, como que a gente vai fazer para aplicar essa sequência. Então, vamos aos nossos objetivos. São 3. Eu vou ler. Analisar a sequência de atividades 4 do volume 1 do material Aprender Sempre, 2022, da terceira série do ensino médio. Retomar brevemente as principais ideias e conceitos estudados na formação de etapa relativo às SA4 do volume 1, Aprender Sempre, 2022. Apresentar as etapas iniciais da metodologia ativa de sala de aula invertida, aplicadas em aulas da SA4, a fim de executar as mini-lições contidas nas experiências de ABP. O que é ABP? É aprendizagem baseada em projeto. Então, vamos lá na nossa agenda de hoje. Nossa agenda. Primeiro momento, é fazer a apresentação da sequência. Então, a gente vai lá, vai mostrar algumas atividades dessa sequência, que fala de ponto médio, distância, de segmentos lá no plano cartesiano. Depois, no segundo momento, a gente vai retomar aquelas principais ideias, conceitos estudados lá na formação de etapa da semana A, que o professor Marco Assis fez a formação de etapa, tá? Então, a gente vai rever um pouco daquilo que foi falado, espero que vocês tenham anotado, né? Para a gente poder retomar esse estudo
para, nesse terceiro momento, fazer uma apresentação dessas etapas na metodologia ativa Sala de Aula Invertida, lá nas mini lições da metodologia ativa aprendizagem baseada em projetos. Então, a gente vai ver como essas aulas da SA4 podem ser aplicadas como mini lições da metodologia ativa aprendizagem baseada em projetos. Então, esses são a nossa distribuição da nossa agenda de hoje. Então, vamos lá para o nosso primeiro momento. Primeiro momento, a gente vai analisar a sequência de atividades 4 do volume 1 do material Aprender Sempre. Aquele que eu mostrei no começo, azulzinho, tem lá a primeira, a terceira série, é a última sequência do nosso primeiro bimestre, né? Depois começa a sequência 5, que é já do segundo bimestre. Então, no final dessas atividades, o que os nossos alunos precisam? Precisam ter desenvolvido. Representar pontos no plano cartesiano, a gente sabe, né, gente? Dá trabalho. Calcular a coordenada do ponto médio. Calcular a distância entre dois pontos, tudo no plano cartesiano, tá, gente? E calcular as áreas de figuras planas e perímetros de figuras planas também no plano cartesiano. Para isso, a gente precisa saber ponto médio e precisa saber distância. Então, vamos lá? A nossa habilidade, é a habilidade 16 de matemática do 9º ano, dos anos finais do ensino fundamental. Vou ler. Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano. Sem o uso de fórmula. E utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano. Então, vamos lá, né, gente? É uma habilidade longa, mas ela não é difícil de entender, não. Eu preciso determinar ponto médio, então o processo cognitivo é determinar. Determinar quem? O ponto médio e determinar a distância, né? Depois, utilizar esse conhecimento. Então, eu preciso aprender a determinar ponto médio e calcular distância. E preciso usar isso sem uso de fórmula, para calcular perímetros e áreas de figuras construídas no plano. Qual é o nosso objeto de conhecimento matemático? Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Por quê? Porque com essas distâncias é que eu calculo perímetro e área, tá? Então, são os processos cognitivos. Determinar, utilizar e calcular. Agora, vamos lá para a nossa aula. O material Aprender Sempre, ele é sempre distribuído em 8 aulas. A aula 1 e 2 vai falar de distâncias. A aula 3 e 4 vai discorrer sobre ponto médio. E a aula 5 e 6, perímetro de figuras planas. Aula 7 e 8, área de figuras planas. Então, vamos lá. Eu tenho que aprender a calcular distâncias, né? Que eu vou saber esse deslocamento que ocorre, né, nas direções x e y. Depois, eu preciso entender o que é o ponto médio, ele separa o segmento em duas partes iguais, né? Então, do ponto médio até o primeiro vértice é a mesma distância do ponto médio até o segundo vértice. E o perímetro de figuras planas, eu preciso dessas distâncias para calcular esse perímetro, né? Quando eu estou falando de figuras formadas por segmentos de retas, tá, gente? Circunferência é outra coisa, ele faz parte da geometria analítica também, mas é outro tipo de perímetro. Área de figuras planas, então, na geometria analítica, ela é outra forma de resolver. Pode usar fórmula? Pode, mas a gente vai tentar fazer isso sem o uso de fórmula, tá bom?
Então, vamos lá para as nossas aulas. Então, a gente tem sempre esse movimento metodológico. Ah, Silei, você sempre fala desse movimento metodológico. Sim, a gente sempre fala desse movimento metodológico. Por quê, gente? Porque quando eu estou preparando a minha aula, se eu ler esses movimentos, eu vou saber qual foi a intenção de quem elaborou a sequência. E aí eu vou entender qual é os objetivos, aonde essas atividades vão levar aos nossos estudantes. Então, eu junto com as minhas estratégias de sala de aula, com a realidade da minha escola, e aí eu tenho, antes de começar a aula, eu já sei mais ou menos o que eu vou precisar, onde eu vou atuar e como eu vou avaliar, tá bom? Então, iniciando, é o objetivo, né? É o objetivo da aula, onde eu quero chegar. Só que, ao mesmo tempo que eu preciso saber onde eu quero chegar, eu preciso saber o que eu tenho para alcançar esse objetivo, né? Então, é bom verificar conhecimentos prévios nessa hora. Eu vou precisar de plano cartesiano, eu vou precisar de ponto e vou precisar de segmento de reta. Então, será que meu aluno está preparado? Né? Será que a turma A está preparada mais que a turma B? Isso tudo é a gente que vai aqui fazendo já o nosso planejamento aqui dentro da nossa cabeça, ou já vai escrevendo. O que é a geometria analítica, né? Geometria analítica descreve os objetos geométricos utilizando o sistema de coordenadas cartesiano. Será que é importante eu falar isso para o meu aluno? Olha, gente, a gente vai aprender agora ponto médio, distância no plano cartesiano. Ele faz parte de um estudo que é a geometria analítica, que descreve objetos geométricos. Quem são esses objetos geométricos? São os objetos da geometria. Então, é ponto, reta, semirreta, segmento de reta, os triângulos, os quadriláteros, as circunferências, as cônicas. Mas para essa sequência, a gente vai ficar no ponto médio e nas distâncias, perímetros e áreas, tá bom? Outra coisa, chega no desenvolvimento. Desenvolvimento é a aula desenvolvendo, é a aula propriamente dita. Só que quando eu leio desenvolvendo lá dos movimentos metodológicos da S4, eu vejo muita coisa boa que eu posso usar de acordo com a minha estratégia lá, já vou pensando na minha estratégia conforme as minhas turmas. Então, eu vejo a referência horizontal e vertical, né? Se eu for fazer distância, se está no vertical e no horizontal, não precisa de forma, né, gente? A gente pode contar ponto, pode fazer final menos inicial, igual a física. Então, a gente já vai bolando aí uns jeitos de aplicar a aula, né? Posso fazer a correção coletiva, eu posso deixar algum tempo para eles fazerem individualmente, depois posso identificar quem é que conseguiu, sem fórmula, tá, gente? Quem é que conseguiu mostrar para os outros como ele conseguiu. E o finalizando é o processo avaliativo, né? Eu vou ver a avaliação desse processo. Então, como que eu vou finalizar essa aula? Né? Como é que eu vou sistematizar tudo isso? Eu posso fazer um painel de soluções, cada aluno faz a sua solução, põe lá para os outros verem. Por quê? Isso, posso deixar que eles falam as soluções, vai lá dentro, vai lá na frente, vai expor para os colegas o que ele fez. Porque isso, gente, ela desenvolve argumentação e comunicação. Lembra do letramento matemático que a gente vem falando? Então, isso desenvolve argumentação e comunicação. Respeito à voz do outro, porque quando o outro estiver falando, eu vou ter que ouvir, né? Eu posso atender as dúvidas individualmente, então eu posso planejar, botar menos atividades para eu poder corrigir um por um. São várias maneiras. Quando vocês veem lá o finalizando, tem várias estratégias
para sistematizar essa aula, né? Posso fazer troca de correção, eu troco os números ímpares, agora vai dar o caderno para os números pares, e os números pares para os números ímpares, e a gente vai fazer essa correção trocada, né? Para eles verem como o colega fez. Isso tudo, gente, é forma de sistematizar uma aula, tá? Então, esses movimentos metodológicos são muito importantes. Dá uma lida antes de fazer a aplicação, porque eles ajudam e muito a gente potenciar a nossa aula, tá? De repente você estava, não sei, estou um pouco desanimada de aplicar isso. Aí você lê lá e fala, nossa, que coisa bacana, eu vou fazer isso, né? Ajuda muito. Então, é muito importante que a gente leia esses movimentos. Então, agora vamos para as aulas propriamente ditas. A aula 1 e 2 vai falar de distância. Então, ela vai, primeiro, né, representar os pontos no plano cartesiano. Se eu não conseguir representar ponto no plano cartesiano, provavelmente a distância, o ponto médio, o perímetro vai ter mais dificuldade para conseguir fazer. Associar pares ordenados de números a pontos no plano cartesiano. Calcular a distância entre dois pontos. Este calcular a distância entre dois pontos, a gente pode voltar lá que eu falei, a questão do horizontal e do vertical, né? Antes de falar do inclinado. Analisar as coordenadas do ponto em um plano cartesiano e determinar a distância entre eles. Essa aula ela tem atividade do Enem e tem atividade do SARESP. Na atividade do Enem, tem uma distância lá que dá para usar Pitágoras no lugar da fórmula, tá? Não esqueça que a habilidade fala sem fórmula. E aí você tenta colocar, ver se a sua turma já vai conseguir sacar que dá para usar Pitágoras, e assim a gente vai. É bem contextualizada essa aula. Lembrando também, gente, que dá para usar GeoGebra. Se não tem GeoGebra, não consigo, não. Na minha escola não tem computador para todo mundo. Dá para usar GeoGebra no celular, né, gente? Offline. Você baixa online e depois ele fica no celular. Você pode baixar a hora que você quer o GeoGebra de geometria, tá? O outro da calculadora de função esse é mais fácil de trabalhar com a geometria analítica. Não tem. Tá bom, usa malha quadriculada, ajuda também, tá bom, gente? Por quê? Porque, Sirene, eu prefiro que eles façam o plano no caderno. Aí dá problema. Por quê? Porque a linha, entre uma linha e outra, não tem 1 centímetro. Aí eles usam o eixo X mudando de 1 em 1 centímetro. O eixo Y não vai mudar, a figura vai ficar distorcida. A não ser que você queira abrir uma discussão sobre escala, acho legal também, mas não é o foco da aula. Na aula 3 e 4, chama no meio do caminho tinha um ponto médio, que é calcular um ponto médio em um segmento de reta no plano cartesiano. Aí a gente já pode também usar a ideia de média, tá? Antes de falar de fórmula, tá, gente? Vamos falar de média. Então, eu tenho que fazer a média da vertical, a média da horizontal primeiro, e depois a média da vertical, antes de falar em fórmula. Nessas aulas, eles estão puxando muito para fração. Colocar os pontos no plano cartesiano é a representação fracionária de número racional, e o cálculo do ponto médio também. Então, vale a pena, a gente já está indo planejando as nossas aulas, ver se vale a pena ter que voltar um pouco, né? Fração, depende da sua turma. A aula 5 e 6 fala de perímetro de figuras planas, e aí a gente vai retomar tudo que a gente falou. E até a aula 4 tem que estar bem desenvolvida, porque o perímetro e a área já é objeto implícito. Eu já tenho que saber ponto, médio, distância, para poder fazer os perímetros e as áreas, tá? Então, o uso do Pitágoras, o GeoGebra, a questão das verticais e horizontais. Na aula de área,
ela está bem puxada, né? Porque ela trabalha a área do triângulo, a área de quadrado, então a gente vai ter que voltar aí, né? Base vezes altura dividido por 2, vai precisar falar de área do quadrado como L ao quadrado, e tem uma atividade que pede a altura do triângulo equilátero. Bom, altura e mediana, será? Dá para usar? Então, é uma boa discussão, né? Ou usa a fórmula L raiz de 3 sobre 2. E a área do triângulo equilátero? A gente pode usar direto a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ou usar a altura como a mediana. E aí dá uma boa discussão, porque a gente relembra pontos de geometria e mostra para eles de onde vêm as fórmulas. Mas aí, professor, você verifica aí no seu plano, a sua turma, como é que você vai passar essas aulas. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de atividade. Essa daí é da aula 3 e 4, que fala de ponto médio. Lembra quando eu falei das frações? Pois é. Ela diz que tem as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. E ele dá os pontos. Reparem que os pontos, os 4 pontos são fração, né? Então, como que eu vou colocar esses pontos no plano? E a gente, se eles não tiverem bem a ideia de localização de ponto no plano, isso pode ser um dificultador. Então, precisa ler bem essa atividade antes de começar a desenvolver. Silene, mas meus alunos tranquilo, eles fazem soma, fração lá, tá tudo bem, porque essas frações têm o mesmo denominador, não vai ter muito trabalho. Tá, tudo bem também. Olha, nós fazemos aqui já o nosso planejamento. Eu acho que eu vou deixar eles usarem a calculadora, aí divide o de cima pelo de baixo, usa tudo decimal, tá bom também. Meus alunos já estão acostumados com GeoGebra, eu já uso faz tempo, eu vou fazendo GeoGebra, e aí eles fazem o GeoGebra e depois faz a conta para ver se dá o mesmo resultado. Bom também, mas não esquece de ter que colocar lá no planejamento. O uso do GeoGebra, o uso da calculadora, né? Sirene, eu não vou deixar usar a calculadora, não. Na minha escola não pode? Pode. Coloca lá no seu plano, sem o uso da calculadora, tá bom? Isso é as estratégias de sala de aula, mas antes da gente chegar nisso, a gente precisa ler aquele movimento metodológico, ler as atividades, saber onde vai pegar, aonde eu vou precisar. A segunda atividade, ela é um triângulo, que ele coloca os pontos, né? Ele tem lá um triângulo e ele pede o ponto médio do lado AB, a medida do segmento, né? Do ponto M até o ponto C, a medida do ponto A até o M e a medida do ponto B até o M. Bom, se A e B, o M está no meio, a gente já disse. Se ponto médio fala que a distância entre ele e o vértice, ele e outro vértice é a mesma, eu não preciso calcular as duas, eu posso calcular uma só e dividir por 2. É um jeito de pensar. Por isso que é legal a gente deixar os estudantes, cada um fazendo a sua, não sem fórmula, tá? Então, por exemplo, a distância de A até C dá para fazer contando os pontos. Ou faz C menos A, como a física indica. Para fazer B com C, a mesma coisa. E aí, quem sabe, ele chega no Pitágoras e acha A e C. Deixa A e B, perdão. Deixa a molecada pensar, sem a forma. Depois a gente vai vendo, isso daí dá lá na aprendizagem baseada em projeto que a gente vai ver, isso dá para fazer bastante coisa, tá bom, gente? Então, o importante é ler. Aí, vai falar de mediana, né? O ponto M até o ponto C é a altura do triângulo relativo ao lado AB. Altura, pode chamar de mediana, e aí a gente vê como que a gente faz.
qual é a relação da geometria analítica com a nossa geometria, tá bom? E aí a gente vai com o nosso segundo momento, que é retomar brevemente as principais ideias e conceitos sobre a metodologia aprendizagem baseada em projeto, estudada na formação de etapas. A semana passada, com o professor Marco Assis. Então, o que é essa habilidade baseada em projeto? É o estudante como protagonista do seu próprio aprendizado, é solucionar problemas ativamente, lembra da atividade passada? Então, problemas no mundo real. Então, vamos lá. Então vamos calcular o perímetro da quadra, né? Como que a gente faz para calcular o perímetro da quadra? E a área da quadra? E se eu quiser passar de um ponto pela diagonal e atravessar a quadra, como que eu faço? Né? Então, daí são as ideias para um bom projeto, tá, gente? Aí vem pensamento crítico, colaboração, comunicação, que estão diretamente ligados ao letramento matemático, que a gente sempre fala aqui. São atividades baseadas no fazer, né? Perguntas alinhadas com o objeto da aprendizagem, que é a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Então, o nosso foco vai rodar em cima da distância entre dois pontos no plano cartesiano, e desafiar o estudante a aprender a aprender. É por isso que ele é chamado de estudante, porque ele precisa aprender como ele vai aprender, que é o protagonismo do seu próprio aprendizado. Então, quais são os conceitos e ideias sobre aprendizagem baseada em projetos? Então, o conceito para a definição segundo Bender, de 2014, ele diz o seguinte: a ABP é um modelo de ensino que consiste em permitir que os estudantes confrontam as questões e os problemas do mundo real, que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de forma colaborativa em busca de soluções. Isso aqui eu colei, está escrito aqui do lado, tá, gente? Mas é isso que eu acabei de dizer. É o estudante sendo protagonista do seu próprio aprendizado. E aí, depois vem o pré-planejamento e o planejamento. O pré-planejamento é a parte do professor, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai definir o que será utilizado como âncora do projeto. Então, é o professor que decide como ele vai sensibilizar, como ele vai atrair esse estudante para que ele compre a ideia, né, do projeto, fazer a introdução, isso é papel do professor. Definir uma pergunta geradora, né? Por exemplo, qual a relação entre deslocamento e espaço percorrido? O que tem a ver uma coisa com a outra? E o que esses dois têm a ver com distância? É uma boa pergunta, né? Onde eu uso isso? Quais os recursos tecnológicos estão disponíveis? O que eu tenho na minha mão de tecnologia, já que jovem gosta tanto de tecnologia, que eu possa aproveitar para puxar, para ele comprar essa ideia desse projeto, né? Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Né? Quais os recursos para esse projeto? O que a escola, o que eu tenho lá na escola que eu posso usar? Né? Então, tudo isso é o papel do professor. Isso que eu estou usando, que é distância entre pontos no plano cartesiano, dá para usar, dá para fazer lá na SA4? Eu consigo fazer um projeto usando esse objeto de conhecimento? Então, tudo isso é o papel do professor. E aí, qual que é o papel do aluno? O papel do aluno é o planejamento. Então, eles precisam estabelecer metas, o que eu vou fazer, qual a ordem que eu vou fazer, quando que eu tenho que entregar,
Aí eles têm que desenvolver a persistência, não posso desistir. Professor, está difícil, eu não achei a pesquisa. Não, gente, vamos lá, estamos com vocês, nós vamos conseguir. Isso é persistência, é habilidade socioemocional. Elaborar um cronograma de trabalho. Tá, eu não vou acordar e falar o que eu vou fazer hoje. Não, eu preciso ajudar o meu estudante a fazer uma agenda do que um cronograma, do que ele vai fazer. Isso é organização, tá? Fazer a divisão de trabalho sobre as questões da pesquisa. Eu também tenho que fazer com que o meu aluno trabalhe em um ambiente de colaboração. Então, se eu tenho um grupo, quem é que vai ser o orador? Quem é que vai apresentar no final? Quem é que vai fazer a pesquisa? Quem é que vai redigir o trabalho? Quem vai fazer os cálculos? Né? A gente precisa distribuir esses papéis para que fique bem esclarecido qual é o papel de quem, por quê? Se ninguém me passar qual é o conceito, eu não faço cálculo. Se ninguém, e assim a gente vai desenhando o nosso projeto, né? Gente, atribuir recursos e produtos necessários. Então, o que nós, como grupo de estudantes, vamos precisar para fazer esse projeto, né? E aí, gente, é onde o estudante pode desempenhar o papel que lhe é próprio de estudante, que é aprender a aprender. Então, aí a gente vai para as etapas do processo, né, de desenvolvimento de uma experiência. Então, eu tenho a introdução e o planejamento. O que é isso? É formar as equipes, é definir metas, definir tarefas. Esse é uma introdução e planejamento que a gente já mostrou agora. A coleta de dados. Coleta de dados a gente pode pesquisar no Aprender Sempre, a gente pode pesquisar distâncias e ponto médio em física, né? Criação, desenvolvimento e avaliação. Essa criação é como eles vão mostrar o que eles aprenderam. Então, eles podem mostrar, está na moda agora esse tal de Storyboard, que são aqueles quadrinhos, é uma historinha curta feita em quadrinhos. A molecada está adorando fazer isso, porque tem software que faz isso, que fica super bonitinha, tipo uma avatarzinha super legal. Ah, Silene, não tem nada disso na minha escola. Faz quadrinho. Bom e velho, desenhar, aluno gosta dessas coisas, né? A segunda fase 2 da pesquisa, a gente pode fazer uma pesquisa das profissões, da importância desse objeto de conhecimento que é distâncias para algumas profissões. Então, quais as profissões que usam distância? Engenharia, arquitetura, pedreiro, né? Onde que eu vou usar essas distâncias? Desenvolvimento da apresentação final. Ah, gente, como que esses alunos vão apresentar isso? Seminário? Seminário de novo? Tudo bem, um bom seminário não está descartado. Mas a gente pode fazer pôster, a gente pode fazer vídeos curtos, pode fazer Padlet para publicação final. Então, eu já apresentei, aí eu já coloquei lá atrás, quem vai ser o apresentador? É o cara que tem mais desenvoltura. Aí ele já chega lá na frente, mostra um vídeo, e como que eu vou publicar tudo isso? Ué, eu posso fazer uma exposição no pátio da escola, eu posso colocar no Padlet, eu posso colocar no Facebook da escola. Existem várias formas do aluno ver o seu trabalho e falar, olha, aquilo ali fui eu quem fiz. Isso é muito bacana para o desenvolvimento dos nossos estudantes. E aí, vamos para o nosso terceiro momento, que é apresentar sugestões de realização das mini lições contidas nas experiências. Silene, aonde vai entrar essa mini lição em tudo que você acabou de dizer? Vai entrar lá na segunda etapa, do processo de desenvolvimento da habilidade baseada em projetos, que é a coleta de informação. Aonde ele vai coletar as informações sobre distância? Como que ele vai aprender como funciona e como calcula uma distância? Nessas mini missões, tá? Então, é aqui que a gente vai ver. Vamos lá?
Dá para fazer isso, Silene? Dá. Vamos lá. Ó, aí a gente vai ver a formação de etapa, como foi. Aí o professor Marco, né, Assis, ele falou das experiências, o que é falou com mais propriedade, com mais tempo sobre essa modalidade de metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em projeto. Então, a gente vai usar essa mini lição lá da segunda etapa, com sala de aula invertida. Nossa, é isso mesmo. Dentro do grande projeto, a gente vai usar as mini lições, tá? Então, a gente tem a mão na massa, que é o antes da aula, durante da aula e depois da aula. Mais ou menos aquele iniciando, desenvolvendo e finalizando, tá bom? Então, primeiro, a gente vai apresentar o tema da aula para ele, que é as distâncias, ponto médio, cálculo de perímetro e cálculo de área. Depois, a gente vai apresentar a proposta e objetivos da aula. Então, a gente vai calcular as distâncias, qual que é o objetivo daquela aula. Calcular a distância e o ponto médio de segmento de reta no plano cartesiano. Para quê? Para poder calcular perímetro, para poder calcular área, né? Indicar material a ser utilizado, assim como fontes de pesquisas confiáveis em ambientes físicos e virtuais. Gente, a gente vai fazer isso, ele vai fazer isso lá na casa dele. Então, a gente pode indicar as aulas do Centro de Mídias, vídeos confiáveis, né, gente? Tem que assistir antes para saber. O currículo em ação, tem bastante atividade legal sobre isso. O livro de PNLD, sites legais, para que ele faça isso em casa. Sala de aula invertida, gente, é justamente isso. Ele estuda em casa e atividade ele faz na aula. Então, lembra daquelas 8 aulas? Então, você pede para ele, cada uma daquelas aulas, ele pesquisa alguma coisa e quando chegar na aula, a gente só faz a parte prática, tá? Só que a gente está lidando com adolescentes, jovens adolescentes, né, gente? Terceira série do médio. Se a gente não pedir evidências, eles não vão trazer isso pronto, não. Então, precisa dar um roteiro. Olha, você vai assistir a tal e tal aula do Centro de Mídias, você vai ver esse vídeo, você vai fazer essa atividade, estudar essa atividade de currículo em ação, e depois você vai me dizer o que você leu e o que você entendeu. Pode ser mapa mental? Pode, maravilha. Faz lá o conteúdo no meio e em volta coloca o que ele aprendeu. Bom, durante a aula, a gente pode organizar uma roda, ver o que ele fez, mostrar os mapas mentais, cada um mostrando o seu, cada um falando o que viu, o que não viu, o que achou de legal no vídeo. Fazer essas perguntas, por exemplo, qual é a relação entre distância de 2 pontos e deslocamento da física? Se o professor, você que dá aula de física, que está me ouvindo, é uma boa ideia para juntar aí, para começar uma aula. Fornecer considerações e intervenções, né? Se eles não conseguirem entender a relação, a gente vai lá e fala, né? Falar o que é mediana, baricentro, né? Espaço percorrido e perímetro. O que isso tudo tem a ver com o que a gente acabou de estudar lá, né? E, por fim, a gente faz a avaliação e decisão, que é depois da aula. Então, a gente vai verificar se esses objetivos foram alcançados. Ou seja, lá na aula, em casa, quando eles fizeram a pesquisa, eles conseguiram entender o que era ponto médio e distância? Então, a gente pode começar a fazer as nossas atividades da SA4. Entendeu? O que deu agora, o que era as mini lições dentro do projeto? É isso. E aí, a gente vai para os nossos momentos ATPC,
que é o desdobramento que a gente faz quando termina a nossa formação aqui ano e série. Então, tem algumas sugestões. Ao longo dessa conversa, a gente já não foi dando várias estratégias, sugestões de como fazer um projeto, o que, que a gente pode esperar que o estudante venha sabendo ou não, o que, que a gente espera, o que, que vai entravar lá, o que, que vai travar na aula, né, para sair do nosso foco. Então, isso já está quase pronto na nossa cabeça, tá, gente? Então, a gente vai reunir os professores da área de matemática, se der, chamo de física também, para essa aula que pode ajudar bastante, né? Vamos retomar o que foi falado lá na semana A, retomar essas ideias, os encaminhamentos. Para quê, gente? Para que realmente, de fato, a gente possa fazer um planejamento para aplicação dessa sequência de atividade 4, usando o aprendizagem baseada em projetos. Dentro esse projeto, dessa aprendizagem baseada em projeto, a gente coloca as nossas mini lições e nas mini lições a gente aplica sala de aula invertida. Olha que bacana. A gente junta tudo e faz uma aula bem legal, uma aula dinâmica. E eu tenho certeza que no final a gente vai se sentir bem fortalecido para a gente passar essa habilidade para os nossos alunos, nossos estudantes. Para finalizar, a gente verifica se realmente a gente falou de tudo que estava lá na nossa agenda. A gente analisou a SA4? Sim. Do material? Sim, analisamos, olhamos duas atividades super pertinentes, que falavam de distância, de ponto médio, de mediana, de área, falamos bem. A gente retomou as principais ideias e conceitos do estudo da formação de etapas, que é aprendizagem baseada em projetos? Sim, nós falamos disso, nós demos exemplos. Eu tenho certeza que quem ficou até agora, gente, pensou comigo quais são os entraves, o que, que pode ser, que vai ser bem bacana, o que, que eu vou ter que modificar, né? Minhas salas são tão apáticas, eu vou ter que fazer uma coisa menos intensa, ou, nossa, minha sala é super esperta, eles vão adorar isso, vai ser super intenso, vai ser ótimo. A gente apresentou as etapas iniciais da metodologia ativa sala de aula invertida? Sim, e mostramos como é que a gente pode aplicar lá na SA4, que ela vai entrar nas mini lições contidas nas experiências de aprendizagem baseadas em projetos, que é uma modalidade das metodologias ativas. Então, ok, fizemos a nossa conversa direitinho, do jeito que a agenda estava combinado na agenda. Daí, gente, a gente tem as nossas referências, de onde foi colocado, foi estudado para que essa pauta fosse construída. A gente agradece. Eu vou sair daqui para vocês me veem. Então, eu quero agradecer a todos que vieram até aqui comigo nessa jornada. Quero agradecer o pessoal da produção, aos colegas Rosana e Marco, que sempre contribuem aí com a gente, estudando metodologias para passar para a gente, tá bom? É isso, se cuidem e até a próxima formação. Tchau, tchau.